Olá pessoal, de Processo Penal 2, né? Vamos seguindo aqui com o nosso rito sumaríssimo. No vídeo anterior nós falamos sobre os princípios e sobre os objetos do rito sumaríssimo, de modo que eu quero trabalhar com vocês hoje a respeito dos atos processuais e, né, a gente já ir caminhando para o final. Eu recebi uma dúvida e uma sugestão de um aluno, né, que do mesmo modo que eu falei que eu fiz a régua processual no rito ordinário, que fosse feito também aqui no rito sumaríssimo, tá? Então, pessoal, veja bem, eu vou fazer realmente essa régua processual, mas eu vou deixar para fazer ela não agora nos atos processuais, mas quando eu passar a falar sobre o procedimento, e aí fica mais tranquilo. Mas já para adiantar, eu vou trabalhar com você a seguinte situação. Esses crimes, como são crimes que não ensejam prisão em flagrante, nem arbitramento de fiança, o que nós teremos aqui? Né? A régua processual ela vai trabalhar mais ou menos da seguinte maneira. Nós vamos ter um TCO, que é o chamado termo circunstanciado de ocorrência, onde o autor do fato vai assinar um compromisso de comparecer perante o juizado, tá? E aí esse termo circunstanciado ele vai ser o que? Remetido para o GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal, e o Juizado Especial Criminal vai designar uma coisa chamada audiência preliminar. Sendo que nessa audiência preliminar você vai ter uma possibilidade de fazer o quê? Vai poder realizar uma conciliação ou uma situação. Se não tiver conciliação, você pode, né, ter uma oferta de transação penal, e aí se não tiver nem a conciliação nem a transação penal, vai ser o que? Aquela situação em que você vai poder realizar agora o que? O Ministério Público fazer a denúncia ou o querelante, né, a vítima, realizar a sua queixa-crime. Claro que mais à frente nós vamos falar especificamente, mas eu quero que você compreenda esta fase aqui, né? Então, por exemplo, você foi vítima, digamos que você aí foi vítima de um crime. Imagine aí um crime de ação penal pública. Não vou nem falar de você. Vou falar, por exemplo, você foi conduzido até a delegacia por um crime de menor potencial ofensivo. Você foi conduzido até a delegacia, por exemplo, por estar dirigindo o veículo automotor sem a devida permissão, sem ter a CNH. Isso não vai ensejar uma prisão em flagrante. Você vai ser conduzido até a delegacia, o delegado vai fazer um termo circunstanciado de ocorrência. Realizando esse termo circunstanciado de ocorrência, né, você vai se comprometer a comparecer ao juizado, então logo seja intimado, e aí vai se remeter isso até o Juizado Especial Criminal, e aí o Juizado Especial Criminal vai fazer o que? Ele vai realizar agora a designação de uma audiência especial, chamada audiência preliminar, onde nessa audiência vai ser feito para você o que? Uma proposta de transação penal, né? Porque aí a vítima vai ser o Estado, já que você estava dirigindo sem veículo automotor sem a CNH, então a vítima vai ser o Estado, então vai trazer para você uma proposta de transação penal. Aí você vai cumprir aquela transação penal e não vai ter, na verdade, um processo. Como eu disse, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque senão a gente perde o foco dos atos, mas a régua processual é essa. Também começa pela delegacia, e aí a delegacia encaminha para o Juizado Especial Criminal, e aí marca uma audiência preliminar para tentar ou uma conciliação, uma transação, e se não obtiver nem conciliação nem transação, é só a partir daí que nós temos a denúncia ou queixa. Interessante você destacar é que o procedimento lá do rito comum, ordinário ou sumário é bem diferente, né? Porque lá tem a situação da delegacia, a delegacia vai encaminhar agora ao Ministério Público, que vai ofertar a denúncia, o juiz vai receber ou rejeitá-la. Se ele receber, ele cita para você já fazer a sua resposta escrita à acusação, e depois tem a audiência. Aqui não. Aqui, primeiro você vai ser intimado para quê? Para uma audiência preliminar, e aí nessa audiência preliminar tenta a conciliação ou tenta uma transação, e só então, se não tiver conciliação ou transação, é que vai ter aí o oferecimento da denúncia,
ou da queixa, e depois é que você vai apresentar a sua resposta à acusação. Bacana? Mas eu até o final aí nós vamos trabalhar bem detalhado, passo a passo, e você vai aprender facilmente. Gente, procedimento sumaríssimo, como é que são os atos? Como são os atos? Eu quero trabalhar com você isso aqui, e tá lá no artigo 63, falar sobre a competência no rito da Lei 9.099. Vamos falar sobre essa competência. Competência essa que é extremamente relacionada ao local da infração penal. A competência para o juizado, a competência para o rito sumaríssimo, ela está relacionada estritamente aqui ao local do fato, ao local onde o crime ocorreu. Está lá no artigo 63 que diz, olha, a competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Muito cuidado com isso aqui, que aqui é processo penal, para depois você não confundir com o que tem lá no penal. Lá no penal, tá? Nós temos a situação que vai ser o que? Tanto o lugar em que ocorreu a ação ou a omissão, ainda que em outro seja o resultado. Bacana? Joia? Volta para aqui e presta atenção. Então, qual é a competência do juizado? Né? O juizado do local do fato, do juizado do local da infração penal. Gente, nessa estrutura eu quero já destacar para vocês que no âmbito dos juizados, se houver uma condenação ou se houver qualquer hipótese de recurso, este recurso será encaminhado para um órgão colegiado chamado turma recursal. Preste atenção que não é para o Tribunal de Justiça necessariamente, tá? Mas a turma recursal no Tribunal de Justiça, cara, por exemplo, na Bahia são até prédios diferentes, né? O Tribunal de Justiça ele possui desembargadores. Turma recursal nós não temos desembargadores. Na turma recursal nós temos juízes que são convidados a participar desta turma recursal. Por exemplo, pode sair um juiz de Itamaraju e outro juiz lá de Jeremoabo, outro juiz lá de Jequié. Os três foram convocados, tá, pelo judiciário para compor a turma recursal dos assuntos criminais do estado da Bahia. Então são juízes de locais diferentes que vão compor aquela turma recursal. Então, claro que serão juízes que terão status de desembargadores, mas não são desembargadores, meu querido. Então veja, juizado, o recurso é encaminhado para turma recursal. Isso vai interferir grandemente no endereçamento da sua peça, tá? Isso vai interferir grandemente no endereçamento da sua peça em hipótese de eventual recurso. Por exemplo, se você for ingressar com recurso de apelação no juizado, você vai direcioná-lo para quem? Para se for para o rito sumaríssimo, né, aqui no juizado, você vai encaminhar para a egrégia turma recursal. Se for no rito comum ordinário, você vai encaminhar ele para quem? Para o egrégio presidente do Tribunal de Justiça. E aí só o presidente que vai receber e vai direcionar para qual será a Câmara cabível. Então veja que aqui nos atos processuais, além de falar que a competência será o lugar do fato, os atos podem ser realizados a qualquer dia, em qualquer dia, inclusive à noite. Isso já pegou muita gente em prova, gente que vai para a prova às vezes sem ler, né? E aí vai pelo que acha que dá certo. E aí lá no artigo 64 ele vai dizer o seguinte: olha, os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno em qualquer dia da semana, conforme o que dispuser a organização jurídica. Então, tome muito cuidado, porque de repente cai na sua prova dizendo que o determinado juizado realizou uma audiência à noite. E aí você, pô, à noite, tá uma pegadinha de graça, que coisa mais idiota, né? Você que é autodidata, sabe tudo, tome cuidado com essas pegadinhas aqui, tá? Então, os atos poderão ser praticados em qualquer dia da semana. Claro, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Tá? Qualquer dia da semana é qualquer dia da semana. Claro que aqui nós não estamos falando de feriado, nós estamos falando de qualquer dia da semana, mas dia que esteja, né, ausente aí o feriado. Gente, os atos processuais, eles deverão ser feitos
sempre de uma forma mais célere e sempre de uma forma a garantia menor onerosidade, tá? Então o que acontece? Compreenda o seguinte, que os atos que forem para ser realizados fora da comarca, por exemplo, artigo 65, parágrafo 3º, vai dizer o seguinte, olha, serão objetos de registro escrito exclusivamente os atos por essenciais, os atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em fita equivalente. Gente, os atos que forem realizados fora da comarca podem ser realizados da melhor maneira possível para garantir uma celeridade. E aí eu quero trazer com você o seguinte, que não vai existir nulidade aqui, salvo se essa nulidade existir em um prejuízo, né? Em um prejuízo real. Se não existir em um prejuízo real, nós não vamos ter esta situação. Então, é perfeitamente notável que você precisa lembrar sempre dos princípios, tá? Princípio da oralidade, celeridade, economia, simplicidade. Então, por exemplo, os atos que forem praticados fora da comarca, eles vão ser sempre por qualquer meio hábil de comunicação. Eu até exemplifiquei quando eu falei dos princípios. Então, gente, desde que o ato alcance o seu objetivo, alcance a sua finalidade, ainda que alguém venha alegar uma nulidade, tem que se verificar se essa nulidade trouxe prejuízo. Se essa nulidade não trouxe prejuízo, não vai se impor nenhuma situação aqui. Dentro do espírito ainda dos atos processuais, eu quero que você observe comigo a respeito da citação. Tome muito cuidado. No juizado, nós não temos a citação por edital, mas nós temos a citação por hora certa. Não temos a citação por edital, mas é possível a citação por hora certa. E aí eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte, que está lá no artigo 66 falando o seguinte, olha, a citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado sempre que possível ou por mandado. Parágrafo único, não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes para o juízo comum para a adoção do procedimento previsto em lei. Juízo comum aqui vai ser, né, justamente vai sair do juizado e vai para o fórum normal. Então veja comigo aqui o seguinte, veja que não vai comportar a citação editalícia, mas vai comportar o quê? Vai comportar a citação por hora certa. E tome muito cuidado, isso está onde? Não está na lei, isso está no enunciado 110 do FONAGE. E é isso que eu quero falar com você. Do mesmo modo que na justiça comum, tá? No rito comum ordinário, no rito sumário, na justiça nós temos algo chamado jurisprudência. A jurisprudência aqui do juizado, a jurisprudência aqui do rito sumaríssimo se chama FONAGE, que é Fórum Nacional dos Juizados. Fórum Nacional dos Juizados Especiais. É bem verdade que na prática alguns juízes não aplicam, alguns juízes dizem que, né, isso é uma orientação e que essa orientação não tem força de lei. Mas a grande maioria utiliza, a grande maioria é perfeitamente aplicável. Então, de modo que eu quero que você compreenda que o FONAGE é uma espécie de jurisprudência aqui do rito sumaríssimo. Então, sempre que eu falar enunciado do FONAGE, você vai lembrar um colegiado, um grupo de juízes que se reuniu, tá, em determinado evento e emitiu ali aquela opinião. E claro que tem força de aplicabilidade, certo? Então, é possível a citação por hora certa, tá onde enunciado 110. Mas cuidado, não é cabível a citação por edital. Se houver necessidade de citar por edital, se houver necessidade de citar por edital, vai pegar aqueles autos, pega aquele processo, encaminha para a justiça comum, caminha lá para o juiz da vara crime comum, e o juiz da vara crime, utilizando os ritos da lei 9.099, né, o estabelecido aqui, os benefícios estabelecidos aqui, vai instaurar esse procedimento lá. Ele vai observar a transação penal, audiência preliminar, suspensão condicional, vai fazer tudo, mas lá, porque lá, naquele rito, admite a citação por edital. Joia? Gente, citação nós já falamos, né? A intimação, que tem que observar o quê? A situação mais célere e menos onerosa. Inclusive, vale uma grande observação aqui para vocês. O que seria? Que esta intimação, eu vou ler o artigo 67,
e vou falar com você a respeito desta intimação. O artigo 67 diz o seguinte: olha, a intimação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento pessoal ou tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ou encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado, ou sendo por oficial de justiça, independente de mandado ou carta precatória, ou ainda por outro meio de comunicação. Parágrafo único. Dos atos praticados em audiência, considerar-se-ão desde logo cientes as partes, os interessados e seus defensores. Gente, nessa situação aqui é bom você prestar bastante atenção pelo seguinte: a ausência da vítima na audiência, quando intimada ou não localizada, importará em renúncia tácita à representação. Então, nos crimes em que houver ação penal pública condicionada à representação, crime de ação penal pública condicionada à representação que a vítima precisa manifestar, ela é intimada e não comparece para a audiência preliminar. Ela não comparece ou não foi localizada. Professor, mas se ela não foi localizada, ela não está sabendo. Mas uma das obrigações da vítima aqui nesse rito é manter atualizado todos os seus dados, até porque o interesse de agir é dela. Por quê? Porque é uma ação penal pública condicionada à representação. Então, se ela foi intimada e não compareceu, ou se ela não foi localizada porque manteve o endereço errado, ela simplesmente vai estar colaborando para uma renúncia tácita. Renúncia esta, claro, que vai beneficiar quem? E vai beneficiar o autor do fato. E agora você, advogado, veja que o enunciado 9 do FONAGE, ainda falando de intimação, ele traz uma obrigatoriedade, tá? Ele diz lá no enunciado 9, diz a seguinte redação: olha, a intimação do autor do fato para a audiência preliminar deve conter a advertência da necessidade de acompanhamento do advogado e de que na sua falta ser-lhe-á nomeado o defensor público. Então, a grande observação aqui é que já faz tudo isso em uma intimação para quê? Para se ter celeridade. Já está dizendo para o cara: olha, você venha para a audiência e venha para a audiência com o advogado. Venha para a audiência preliminar, mas venha para a audiência com o advogado. Por quê? Porque você precisa trazer o advogado. Porque se chegar aqui e houver uma transação penal, uma proposta de transação penal, ele vai poder ler e compreender e explicar para você. E se você for assinar, precisa ele estar presente ali, para depois você falar que foi enganado, que o conciliador te induziu, que alguém te coagiu. Então, ele já traz essa advertência. Para quê? Para evitar a necessidade de uma designação de outra audiência. Para não chegar naquela audiência e o autor do fato falar: olha, eu vou precisar constituir um advogado para que ele possa verificar e depois eu retorno para assinar e saber se vou ou não aceitar essa transação. Então a ideia, né, aqui é mesmo de celeridade. Então, lembre daquilo que nós te falamos. Os recursos são encaminhados para a turma recursal. A competência para julgar é a competência do lugar do fato. Os atos podem ser realizados qualquer horário do dia, inclusive à noite. Os atos fora da comarca podem ser feitos por qualquer meio idôneo de comunicação. Nulidade só se houver efetivo prejuízo. Citação, não tem citação por edital, mas tem citação por hora certa. Intimação deve ser da forma mais célere e menos onerosa, inclusive valendo observar que nessa intimação já tem que constar o quê? A presença obrigatória do advogado na audiência. Certo aqui? Tranquilo? Vamos lá? Avançar mais um pouquinho aqui para que o vídeo não fique muito grande. Então vamos lá. Agora, gente, eu falei com vocês a respeito, né, dos atos, a respeito do conceito. Vamos iniciar agora a nossa fase preliminar. É claro que talvez a gente não consiga finalizar toda a fase preliminar hoje, mas vamos pelo menos iniciá-la. Gente, a fase preliminar diz para nós o seguinte, artigo 69. A autoridade policial que toma conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Parágrafo único. O autor do fato que após a lavatura do termo for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele
comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar como medida de cautela seu afastamento do domicílio ou local de convivência com a vítima. Claro que a grande maioria dos crimes, né, de violência doméstica não são mais amparados pela Lei 9.099. Por exemplo, a lesão, seja até lesão mesmo leve, ela não vai entrar aqui na Lei 9.099, né? Lei mesmo que seja uma lesão corporal leve, ela não vai ingressar aqui porque está sob a égide da súmula que proíbe qualquer aplicação de benefícios da Lei 9.099 para os crimes de violência doméstica. Gente, continuando aqui, vamos lá. Então, raciocina aqui comigo. Nessa fase preliminar, você tem que lembrar que não pode impor ao seu cliente uma prisão em flagrante. É crime de menor potencial ofensivo? Acompanhe o seu cliente. Acompanhe o seu cliente. É crime de menor potencial ofensivo? Não vai ter nem fiança, nem prisão em flagrante. Por quê? Claro, ele vai se comprometer a comparecer ao juizado, tão logo seja intimado. E aí lembra da súmula que eu te falei? Artigo 536. Olha, a suspensão condicional do processo, a transação penal, não se aplica na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Inclusive a própria Lei Maria da Penha já diz: aos crimes cometidos com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. Claro que isso aqui surge agora, né, gente? E essa lei é de 95, então por isso que naquela redação ele fala, mas você tem que entender que não vai se aplicar, certo? Pessoal, veja, iniciado aqui agora a nossa fase preliminar. Então a autoridade policial tomou conhecimento e o seu cliente não foi preso em flagrante, né? Porque ele se comprometeu a comparecer perante o juizado especial criminal, e aí vai ser marcado que uma audiência preliminar. Qual é a primeira coisa que se procura numa audiência preliminar? Conciliação. Vai se buscar o que? Uma conciliação, né? Uma situação que possui uma medida despenalizadora. Ela vai ser presidida ou por juiz ou por conciliador. As partes devem estar assistidas por advogado, presente o Ministério Público. Isso é feito tanto na audiência preliminar quanto na audiência de instrução e julgamento, tá? Claro, pessoal, claro que eu quero falar com você que conciliação, né, ela será oportunizada o como? Isso aqui, gente, a conciliação é para quê? Para aqueles crimes condicionados à representação e para aqueles crimes de ação penal privada, né? Claro, ação penal privada e ação penal pública condicionada à representação, tá? Algumas pessoas entendem, ou melhor, alguns doutrinadores entendem o seguinte, que pode ser feita a conciliação nos crimes de ação penal pública e condicionada. Cara, prevalece o entendimento que sim, mas não vai acarretar a extinção da punibilidade, tá? Além disso, o Ministério Público ele não depende das vítimas nessas ações. Então você tem que ter muito cuidado com isso. A conciliação o ideal é que seja feito, claro, o ideal é que seja feito quando o crime foi de ação penal pública condicionada à representação ou foi de ação penal privada. Por quê? Porque aí vai gerar a extinção da punibilidade e, claro, gera a extinção da punibilidade, gente, mas ele constitui um título executivo judicial, tá? Por quê? De repente é aquilo que nós chamamos composição civil de danos, tá? Chega na audiência de, imagine você aqui, um crime que seja de ação penal pública privada, ou seja, de ação penal pública condicionada à representação, chegou na audiência, o seu cliente, que é o autor do fato, faz um acordo com a vítima. Digamos que faz um acordo ali pecuniário, de pagar ali 5 mil reais para poder acabar com aquela situação, viver harmoniosamente, não mais conversar um com o outro, coisa e tal. Fez aquele acordo, extingue a punibilidade, porque o seu cliente não vai representar, né? A vítima não vai representar, então vai ter a ausência da representação, não vai prosseguir, né? A ação penal privada não vai ter a queixa, também não vai prosseguir, então o seu cliente vai estar de boa, como diz o povo, né? Vai estar de boa. Por que se adverte para não fazer isso na ação penal pública incondicionada? Porque, de repente, o crime de ação penal pública incondicionada, você faz um acordo com a vítima aceita e o Ministério Público vai fazer agora o procedimento normal. Ele vai
digamos aí, oferecer uma transação penal e aí você não aceita a transação penal, ele pega e oferece denúncia, você pode estar falando, pô, mas eu não fiz um acordo com a vítima. Sim, mas se o crime era de ação penal pública incondicionada, o seu acordo com a vítima não extingue a punibilidade. Bacana? Presta atenção nisso aqui. E claro, gente, a sentença que homologar a composição civil, a conciliação, é irrecorrível. Grave isso. Uma vez realizada a conciliação, foi feita a composição civil de danos, fez o acordo, isto é o que? Isto é irrecorrível. Agora, se a conciliação não foi obtida, gente, se a conciliação não foi obtida, existem agora dois caminhos. Vai se oportunizar para a vítima a palavra para representar, né, se for no crime condicionado à representação, ou para ofertar a queixa-crime. Lembrando que a não apresentação, a não representação nessa audiência não implica em decadência, mas você tem que ter muito cuidado que o prazo decadencial é de 6 meses contados do dia em que veio saber quem é o autor do crime. Já imaginou se a audiência preliminar demorar de ser designada? Chega na audiência preliminar, você está acompanhando a vítima não faz o acordo, é oportunizada a palavra para você poder fazer a representação ou para ofertar a queixa-crime, e aí você diz, não, eu vou fazer agora não, vou aguardar a próxima audiência para eu fazer, mas já está nos prazos finais, já está nos dias finais. Cuidado, vai ter decadência nessa situação, né, que é a perda do direito. Lembre que nesse prazo decadencial ele não é suspenso, ele não é interrompido, é prazo penal contado pelo artigo 10 do CP, tá? É direto, sábado, domingo, feriado, dia santo, todo dia. Então, o primeiro ato da audiência na situação preliminar é o que? O seu cliente foi apanhado em situação de crime, é conduzido até a delegacia, não se impõe prisão em flagrante, ele é encaminhado para o juizado especial criminal, e nesse juizado especial criminal a primeira coisa a ser feita é uma tentativa de conciliação. Se houver a conciliação, gera a extinção da punibilidade quando for ação penal pública condicionada à representação e quando for ação penal privada. Gera a extinção da punibilidade, mas gera também um título executivo judicial. Lembrando que é possível a conciliação dos crimes de ação penal pública incondicionada? Sim, pode, mas o Ministério Público também pode ofertar a denúncia, tá? Mesmo que você tenha feito aí uma conciliação com a vítima. Por quê? Porque é ação penal pública incondicionada e ele não vai depender de nenhuma autorização da vítima para isso, inclusive sem ofensa nenhuma ao princípio do bis in idem. Bacana? Então, no próximo nós vamos falar sobre o que seria a transação penal e assim nós vamos seguindo no rito sumaríssimo. Um bom estudo a vocês, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.